Bem-vindos aqui no Está Escrito Canadá. Hoje nós vamos começar uma nova série sobre o livro de Apocalipse. Bem mesmo no começo deste programa, com o Henry Farabaugh, ele escreveu um livro, Apocalipse, verso por verso. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui hoje. Então fica conosco, aqui no Está Escrito Canadá. Então, bem-vindos mais uma vez aqui no Está Escrito. Hoje nós temos o pastor Dário que vai nos ajudar. Muito bom estar aqui, pastor. É bom, já faz muito tempo que nós não estamos juntos outra vez, numa nova série, um novo ano aqui no Está Escrito. E nós vamos começar com uma oração e eu sei que tu tens uma pessoa que tu querias orar. Sim, eu gostaria de orar pela Maria e o Danilo. A Maria perdeu a mãe dela e estão muito tristes, um momento muito difícil para a família, e eu gostaria de orar por eles. Claro. Então, ora conosco, faz uma oração então, para começar o programa de hoje. Ok, oremos. Querido Deus, louvamos o Teu nome pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra, especialmente o Apocalipse. Pai, neste momento queremos lembrar também da Maria e do Danilo. Abençoe essa família, Senhor, que está enlutada, está sofrendo pela perda da mãe, especialmente a Maria e a sua família. Dê a Tua bênção a eles e fique conosco aqui também. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, antes de começar com o livro de Apocalipse, vamos explicar um pouquinho da Bíblia. A Bíblia tem vários tipos de escritura, né? Tem histórias, tem poesia, tem os salmos, mas também tem esta coisa de profecia. O que é profecia, exatamente? Na verdade, a profecia é uma literatura apocalíptica, porque a profecia ela mostra o que vai acontecer no futuro. Então nós temos na Bíblia, especialmente dois livros, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, que contém profecias. É claro, tem umas outras profecias em outros livros também, mas esses são os principais que falam especialmente dos acontecimentos finais dos últimos dias. Então, a profecia é a previsão daquilo que vai acontecer. Ok. Quando eu falo da Bíblia, eu gosto de falar assim, tem dois temas de profecia. O primeiro que já passou, né, era todas aquelas profecias de Jesus, da primeira vinda, né? Como é que ele ia vir, aonde que ele ia vir, o que é que ele ia fazer, isso tudo, né? As profecias de Jesus. Mas está certo, Daniel e Apocalipse não é da primeira vinda de Jesus, mas está mais focado mesmo com a segunda vinda de Jesus. Então é o nosso futuro ainda. Então é um livro muito importante para nós percebermos. Só que eu sei que tem muitas pessoas que têm medo do livro de Apocalipse. O que é que tu ias dizer para uma pessoa assim? Uma pessoa que tem, tem muita coisa doida lá nesse livro. O que é que falavas para essa pessoa? Na verdade, o Apocalipse não deixa de ter algumas imagens. Fala de besta, fala de animais terríveis. E tem algumas coisas realmente assustadoras na nossa visão por aquilo que nós conhecemos. Mas o Apocalipse ele tem o objetivo de trazer a mensagem a respeito de Jesus. E o próprio livro do Apocalipse nos ajuda a compreendê-lo. Então, o interessante é o título, por exemplo, em inglês é Revelation. E o próprio livro de Apocalipse, em português, começa com a palavra revelação de Jesus Cristo. Então, a base, a mensagem é em relação a Jesus. É um livro cheio de esperança, é um livro que nos ajuda a compreender o momento que nós estamos vivendo, um pouco do que já aconteceu no passado e especialmente aquilo que vai acontecer no futuro. Então, nos enche de esperança porque Deus revelou uma série de coisas. É claro que João
inspirado por Deus, Deus mostrou para ele todos esses símbolos, porém não é difícil de compreender. Dentro do próprio Apocalipse nós podemos encontrar o significado desses símbolos. E o fato é que tem muita gente que fala assim, olha, Jesus veio aqui à Terra, eu sei o que ele fez enquanto estava aqui na Terra, mas o que é que ele está a fazer agora? Quando ele voltou para o céu, qual é o trabalho dele? E Apocalipse explica isso tudo, né? O que é que Jesus está a fazer no nosso tempo, né? E a outra coisa que também explicaste um pouco é aquela coisa das bestas, dos animais, o sangue. Mas nós temos que perceber que isso é tudo imagens. Não é que um dia um monstro vai cair do céu e vai começar a destruir. Né? Isto não é como os filmes. Cada monstro, cada animal é simbólico de um país ou de uma força humana, uma coisa assim, né? Sim, exatamente, porque se nós olharmos bem nesses símbolos, nesses animais, por exemplo, nessas bestas, elas não estão diretamente ligadas a nenhum animal conhecido. É claro que tem partes de animais e tudo, é uma mistura, né? Muitas vezes. Então, claramente, nós percebemos que são apenas símbolos e o que nós precisamos é compreender o que eles significam, não ficar assustados. E são símbolos que até hoje nós usamos. Nós falamos que a América é a águia, a Rússia é o urso, né? A China é o dragão. E nós falamos, o dragão acordou-se, né? Quando a China faz alguma coisa. Então, é esse tipo de falar que Apocalipse usa. Sim. Usa animais para mostrar um país ou um poder que está a avançar ou está a fazer assim, guerra ou uma coisa assim. Exatamente. Antes de começar, vamos ler só uns versos. Podias ler para nós Amós 3, versículo 7. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Isto é importante. Então, cada vez que Deus vai assim, mudar o mundo, como a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, o começo do julgamento, essas coisas assim, a Bíblia está a dizer, olha, Deus sempre vai mandar ou um profeta ou vários profetas para dizer, olha, o mundo vai mudar, alguma coisa vai acontecer agora. Então nós sabemos que quando Israel caiu por causa da Babilônia, tinha muitos profetas a dizer, olha, isto está a vir. Isto está a vir. Com Jesus a mesma coisa. João Batista, né? O profeta que falou que Jesus estava a vir. Sim, e claramente nós vemos através desse verso que Deus, em outras palavras, está dizendo que Ele estaria mostrando os grandes eventos. Os grandes eventos Ele estaria sempre avisando para os seus servos, os profetas, como diz especificamente aqui. Isso traz muita segurança para a gente, de que nós não estamos simplesmente perdidos no tempo, porque se nós temos um coração aberto e a disposição de ouvir a voz de Deus, nós vemos que Deus já nos conduziu, Ele mostrou sinais, colocou parâmetros, sinalização em todo o nosso caminho para que nós pudéssemos nos situar em que tempo da história nós estamos. E o Apocalipse, ele é muito específico, muito claro, é um estudo maravilhoso que nos conduz passo a passo em tudo aquilo que vai acontecer, especialmente nos principais eventos. Alguns nós temos mais detalhes, outros temos menos, porém nós temos um guia, né? Deus, através do Espírito Santo, e usando os seus servos, os profetas, nos enviou um mapa. Exato. Para que nós pudéssemos seguir, nos situar e estarmos seguros e certos que não estamos aqui simplesmente vivendo por viver, perdidos no espaço. Né? E para mim é aquilo, se Deus mandou o profeta, é para nós ouvirmos. Ele não dá nada só para dar, né? Tem um propósito. Então, se Deus deu o livro do Apocalipse, é para nós lermos, né? É para nós entendermos e aprendermos assim a mensagem, a maneira de viver, aquela mapa, né? Bem lembrado, pastor, porque algumas pessoas elas ficam com medo, creem que não podem compreender, então não buscam essa compreensão. E acaba perdendo exatamente essa segurança dessa compreensão de que Deus está no controle da história, Ele está guiando, Ele já mostrou o que vai acontecer no futuro. Exatamente.
Deixa-me ler mais um versículo antes de começar, porque também é muito importante. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Vamos ler juntos aqui. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, quando nós lemos Daniel, Apocalipse, e tem outras profecias, né? Não é para nós interpretarmos, né? Não é para um ser humano dizer, eu penso que quer dizer isto, eu penso que quer dizer... Por causa disso que a internet está cheio de explicações. O que nós vamos ver até hoje é quando a Bíblia dá uma profecia ou dá uma imagem, a Bíblia em si explica essa imagem, explica exatamente o propósito da profecia. Esse é um ponto muito importante, porque infelizmente, as pessoas simplesmente começam a ler o Apocalipse, especialmente, infelizmente, até líderes religiosos, e começam a dar a sua própria interpretação. Então, nós temos aí dezenas de visões, eu digo assim, compreensões a respeito do Apocalipse, de maneiras, algumas até absurdas. Eles veem uma coisa na televisão, isto está ligado com... Não, a Bíblia vai explicar exatamente onde é que vai essa profecia. Por exemplo, nós não chegamos lá ainda, né? Mas, por exemplo, a marca da besta. Né? Se nós olharmos aí na história, nós percebemos desde muitos anos atrás, dezenas de anos, cada coisa que aparece, as pessoas, essa é a marca da besta, essa é a marca. Porém, a Bíblia mostra claramente o que é, e nós vamos estudar quando chegar no momento certo. Né? Alguns falavam que era o código de barras. Não, aí mudaram para o microchip. Né? E agora... Alguns estão dizendo que é a vacina e outras coisas mais. Então, não vamos fazer interpretação pessoal. A Bíblia vai explicar exatamente o que é, né? Vamos começar, então. Eu sei que as pessoas estão bem ansiosos. Começa para nós, Apocalipse capítulo 1, e lê os primeiros 3 versículos para nós. 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Eu penso que nós podemos fazer um episódio só com estes 3 versículos, né? O que eu gosto mais, mesmo lá no começo, fala assim, olha, isto não é coisas ruins, isto não é as guerras que vão acontecer. Não, isto é a revelação de Jesus Cristo. Isto é o que Jesus está a fazer agora, por nós, no futuro, quando Ele vier, né? Então, é esperança, isto é o Evangelho, né? Sim. Mas a segunda parte que eu gosto muito é que vê-se que todo o universo está ligado nesta história. Começa com Deus, o Pai, mesmo lá em cima, que é a história de Jesus, que Ele dá para os anjos, que Ele dá para João, que Ele dá para nós. Então, assim, isto vai todos estão ligados com isto. Assim, todo o universo faz parte do plano da salvação. Todos estão a trabalhar para o mesmo propósito. Então, para mim, quando eu penso nisso, é tão, tão bom. É muito bonito, não é? Essa maneira, como você disse, essa conexão, esse interesse do céu unido para trazer a mensagem a toda a humanidade. Exatamente. Explica para nós o versículo 3, que eu sei que é um versículo muito importante. Feliz aquele que lê as palavras da profecia e aquele que ouve e guardam o que está escrito, né? Explica para nós o que João está a dizer aqui. Esse verso é muito completo, ele fala feliz ou bem-aventurado, ou seja, abençoado é aquele que faz essas 3 coisas. Em outras palavras, ele está dando uma recomendação do que nós devemos fazer para receber essa revelação, para recebermos a bênção de tudo aquilo que Deus revelou para nós. Nós devemos ler a palavra de Deus, nós devemos também ouvir e devemos guardar. O que é guardar?
o que nela está escrito. Guardar é colocar em prática, é poder responder, reagir aquilo que Deus está pedindo a todos nós. Porque o tempo está próximo, ou seja, porque nós estamos nos últimos dias, Jesus está perto de voltar. Então, feliz é aquele que lê o Apocalipse, é aquele que ouve, é aquele que compreende e guarda aquilo que Deus revelou para cada um de nós. Então, é uma bênção bem completa e, ao mesmo tempo, Deus coloca condições para aqueles que querem compreender, né? Para que nós sejamos abençoados. Ou seja, a condição é ler, ouvir e guardar. E aí sim nós vamos receber as bênçãos que Deus planejou, essa compreensão, essa segurança, essa esperança. E eu creio que é o que nós queremos compartilhar com os nossos amigos hoje. Queremos repartir essa bênção, essa segurança, essa compreensão, ler, ouvir e guardar juntamente com todos vocês. E quando eu penso nisso, a mensagem é de Deus, né? A mensagem de Jesus. Então, isto é Deus a falar para nós. Olha, tem uma bênção aqui que eu quero dar para vocês. Todos que estão a ouvir, que sempre temeram este livro, Deus agora está a prometer. Não é para ter medo. Isto é que tem uma bênção aqui para ti. Eu quero que vocês leiam, eu quero que vocês ouçam, eu quero que vocês guardam o que está aqui escrito. Então, isto é uma ordem de Deus, né? Isto é o plano que eu tenho para vocês. Não poderia haver maneira melhor de começar o livro do Apocalipse, que por sinal é visto como um livro assustador, alguns não querem nem abrir o livro, muito menos tentar compreendê-lo, mas aqui nós vemos nos primeiros versos o que é o Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, e diz que vai ser feliz. Exato. Né? A pessoa que lê, que ouvir e que guardar e que compreender esse livro vai ter essa bênção da felicidade, da paz, da esperança. Então, não temos motivos para ficar assustados. Amém. Deixa-me ler o versículo 4 aqui, só para continuar. Fala assim: João às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E vai continuar, mas eu quero parar aqui só um segundo, porque já aprendemos muita coisa. As 7 igrejas que João está a escrever esta carta vai ser no próximo 2 capítulos. Cada um vai receber uma carta, né? E nós vamos ver que isso também faz parte da profecia de Deus. Cada igreja representa um tempo na história da igreja. Então essa é a primeira parte. A segunda parte é que nós vamos ver que ele vai mostrar a trindade aqui. Começa com Deus o Pai, aquele que é, aquele que era, que vai ser, né? Que há de vir, que é o Pai. Nós sabemos que é o Pai, porque no versículo 5 vai dizer e também Jesus. Então não é Jesus, é o Pai. Mas muitas pessoas perguntam quem são estes 7 espíritos? Porque normalmente é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é um, né? Só que aqui está a falar de 7. Lê para nós Isaías 11, versículo 2. Aqui tem a resposta porque é que fala 7. Lê para nós. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ok. Quando fala dos 7 espíritos, simplesmente está a mostrar o caráter do Espírito Santo. Então, é o Espírito do Senhor, né? O Espírito Santo. E o que é que faz o Espírito Santo? Qual é as características do Espírito Santo? É sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor, né? Então, quando fala dos 7 espíritos, não é para a pessoa assim, eu penso que é isto, eu penso que é... A Bíblia já fala. Olha, os 7 está aqui. É só ir para Isaías. Vou explicar facilmente o que é que são os 7 espíritos. Isto é só um exemplo como que a Bíblia em si explica as partes que nós muitas vezes podemos ficar um pouco confusos, né? Exatamente. E se refere também, especificamente aqui, como fala das 7 igrejas, que nós vamos estudar depois, para cada igreja o Espírito Santo ele tinha uma mensagem específica. Exato.
Então não é que eram 7 espíritos, é o Espírito Santo que tem uma mensagem diferenciada para cada igreja. É como Jesus. Jesus tem vários nomes, né? E o Espírito também tem vários nomes, que é, assim, as mensagens diferentes. Contigo o Espírito vai falar uma coisa por causa da tua vida e comigo vai dizer outra coisa por causa da minha vida. Então, não é que são 7, mas são o fato que ele trabalha diferente com pessoas diferentes, né? Mas é o mesmo Espírito. Então, tivemos o Pai, o que é, o que era e o que há de vir, o Espírito Santo, né? Que aqui fala os 7 Espíritos. Lê para nós agora 5 e 6. E de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Amém. O que eu gosto com esta parte aqui, que mostra todo o Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas é interessante que o Pai é uma coisa bem rápida, o Espírito é uma coisa bem rápida, mas quando chega a Jesus, fala sobre Ele, o que Ele fez por nós. É como se Deus estivesse assim, olha, nunca esquecem que Jesus é aquela ligação, né? Foi Jesus que veio à Terra, foi Jesus que morreu na cruz. Ele é a razão que tudo que acontece no livro de Apocalipse pode acontecer. É por causa do sacrifício dele. Exatamente, mostra que o papel de Jesus é nos salvar. Da Trindade, ele é o agente da nossa salvação, aquele que diretamente veio a este mundo para nos resgatar, é aquele que está intercedendo por nós, é aquele que vai voltar. Então, o Apocalipse, exatamente, ele trabalha, ele entra fundo, em detalhes, e é uma maneira de nós conhecermos melhor a Jesus e o trabalho dele também. Nós vivemos num mundo agora que as pessoas não sabem o que é verdade, o que não é verdade, mas eu gosto mesmo lá no começo, quando fala, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. A história dele, quem ele é, nós podemos confiar. O que ele fez por nós, podemos confiar. Que, no fim, é a única coisa que nós realmente precisamos de confiar. O resto, tudo aqui neste mundo, morre, desaparece. Mas a salvação que Jesus tem para nós, isso é fiel. Isso vai acontecer. Tudo o que está escrito, tudo que está dentro deste livro de Apocalipse, ou já aconteceu, ou vai acontecer. E nós temos que ter fé nisso. Amém. Amém. Vamos continuar. Eu sei que nós não temos muito tempo. Lê para nós versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Ok. Este outro versículo muito importante, né? Pode fazer um sermão inteiro só com este. O que é que João, o que é que Deus está a tentar nos mostrar com este versículo aqui? Ele fala claramente de que Jesus ele vai voltar. Como ele vai voltar? Ele vai voltar nas nuvens dos céus, como os anjos falaram ali em Atos, capítulo 1, versos 9 a 11, que Jesus voltaria da mesma maneira que os discípulos o viram subir. E aqui nos confirma, ele vem com as nuvens e todo olho verá. Essa informação é muito importante, ou seja, todas as pessoas poderão ver a Jesus quando ele voltar. Às vezes é difícil para a nossa compreensão humana, né? Como que nós poderemos ver? Mas esse é um sinal de que é o Jesus verdadeiro. Exatamente. Porque todos poderão vê-lo. E não está a dizer que vai ser na televisão, no rádio. Não. Todo o olho por si mesmo, ao mesmo tempo, que é ainda mais estranho. Porque eu estou aqui neste lado do planeta, tem pessoas no outro lado do planeta, e os dois vão ver Jesus ao mesmo tempo. Fala que é como um relâmpago, né? Sim. Jesus vai assim virar no mundo e todo mundo ao mesmo tempo vai olhar para cima, lá nas nuvens. Jesus é real, Jesus está aqui e Jesus está a cumprir a promessa que Ele fez. E até aqueles que não acreditem nele vão vê-lo.
Isso é muito importante, né? Eu sei que como cristão muitas vezes as pessoas fazem pouco nós, aquelas fantasias, né? O Deus lá nas nuvens, essas ideias. Mas aqui Jesus está dizendo, não, um dia ninguém vai gozar, ninguém vai fazer pouco, porque todo mundo, todo olho vai ver a Jesus. Ele está citando aqui uma ressurreição especial. Até os que traspassaram Jesus, eles verão. Então, temos realmente bastante conteúdo aqui nesse verso. E é muito bom compreender isso. Deixa-me só ler o versículo 8 aqui. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Bom, nós vemos aqui claramente que fala sobre Jesus. O Apocalipse fala sobre Jesus, o primeiro e o último, o Todo-Poderoso, aquele que há de vir. Amém. Queridos, essa mensagem é a mensagem de Deus para nós nesses últimos dias. Eu quero orar com você para que Deus o abençoe e nos abençoe na compreensão desta mensagem. Oremos. Querido Deus, obrigado por começarmos o estudo do Apocalipse. Continue nos guiando através do Teu Espírito para que possamos conhecer Jesus melhor e o que Ele está fazendo por nós neste momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos oferecer a todos vocês um livro muito especial e desta vez nós temos em português e inglês. Em português não temos muitos livros. O título dele é Apocalipse verso por verso, do pastor Henry Feyerabend. E nós temos também em inglês, se você preferir, você pode pedir em inglês também. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro. Infelizmente nós chegamos ao fim deste episódio. Eu queria dizer muito obrigado para o pastor Dário estar aqui hoje. Foi um prazer. E obrigado também por estar aqui conosco hoje. Fica conosco até na próxima semana, porque nós vamos continuar com o livro do Apocalipse. Tem muita coisa para aprender. Mas até lá, lembrem-se que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.